A gravação. Boa tarde, tudo bem? Alunos do Emmanuel, professor Rodrigo falando, e hoje a gente vai dar sequência da nossa aula do sexto ano, tudo bem? Então, nós estamos no módulo 3, certo? Exatamente no capítulo 5, e nós estamos falando sobre a água, mais especificamente as características que a água possibilitou para que o nosso planeta, inclusive, fosse o único planeta do sistema solar que tenha vida, que propiciou a vida. Na aula passada, a gente conversou bastante sobre algumas características da água, principalmente quando nós falamos do planeta Terra. O que acontece? O nosso planeta, o terceiro planeta do sistema solar, esse distanciamento que ele tem do solo fez com que, no seu processo de formação dos continentes e principalmente na diminuição de temperatura gradativa que o nosso planeta teve, a existência de água no formato líquido. Isso mesmo. A água é uma estrutura presente, por exemplo, em Marte. Hoje, através dos estudos que nós possuímos, principalmente com o desenvolvimento das pesquisas espaciais, nós sabemos que Marte é um planeta que possui água. Só que o que acontece? A água, quando nós falamos em relação a Marte, ela está no estado sólido. Então, ela está presente em formato de grandes blocos de gelo. E nós sabemos, através do estudo científico, que a água precisa estar no estado líquido para que tenha a possibilidade da existência de vida do jeito que nós conhecemos. Tudo bem? Então, nós falamos bastante dessas características e hoje nós vamos frisar mais alguns pontos, beleza? Então, a gente sabe que a água ela possui 3 variações de estado físico. A gente vai entender, inclusive, por que se fala estado físico da água. A gente sabe que ela tem um formato sólido. No caso aqui, quando a gente coloca em uma imagem que tem no livrinho de vocês, a gente pode ver aqui, ó, os icebergs, né? No caso, esse iceberg se encontra na Islândia, que é no estado sólido, né? Todo mundo vai lembrar lá do Titanic e tal. Outro formato que a água vai possuir, outra estrutura do estado físico, é quando a gente fala da forma mais natural relacionada ao nosso planeta, que é o estado líquido. E aqui a gente tem um exemplo aqui das cataratas, né, do Parque Nacional do Iguaçu. E a gente também tem a possibilidade da água se encontrar no estado gasoso, certo? Que aqui ele vai ter um exemplo da fonte termal. Fonte termal significa que a gente tem o aumento da temperatura fazendo com que a água passe dos 100 graus Celsius e chegue no formato gasoso. Mas o que acontece? Para a gente entender esse formato, né, essa estrutura, eu preciso entender como que a água vai gerar essa variação, certo? Eu estou até escrevendo aqui, né? Eu sei que minha letra não é tão bonita, mas a gente tem que entender como que a água pode chegar nessa variação. Bom, a água vai mudar o seu estado físico muito associado à mudança de temperatura. Então, a gente vai ter essas 3 variações de temperatura que faz com que a água mude o seu estado físico da matéria. Quando ela está de 0 graus abaixo disso, ela se encontra no estado sólido. Quando ela está de 0 até 100 graus, ela se encontra no estado líquido. E quando ela passa dos 100 graus Celsius, ela vai estar no estado gasoso, né? Ela vai se tornar o vapor de água. Então, a variação de temperatura é um principal indicador que a água está mudando o seu estado natural. A água vai sofrer uma transformação. Só que a gente precisa entender por que acontece isso. Então, vamos pegar uma imagem aqui para a gente poder entender. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: qualquer objeto, qualquer estrutura, desde um lápis até um copo, até nós seres humanos e qualquer outra estrutura, são formados do que nós chamamos de moléculas, certo? Eles são formados através de moléculas. Moléculas são pequenas estruturas diminutas, certo? Que são formadas por átomos, certo?
Átomo é a menor estrutura que nós, seres humanos, conseguimos identificar. Lembrando que a gente tem a formação de átomos, o conjunto de átomos, nós temos as moléculas, e o conjunto de moléculas pode formar o que nós falamos de células. Que as células são os identificadores dos seres vivos. Só que o que acontece? Essas moléculas, esses conjuntos de átomos, quando nós falamos da água, a gente tem o determinado conjunto. Duas moléculas de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, com um de oxigênio, que vai formar o famoso H2O, né? Então, o H2O, ele é uma estrutura que vai ter um conjunto de moléculas. Lógico que quando a gente coloca água em um copo, não tem somente uma molécula de H2O. Existem milhares de moléculas de H2O para possibilitar que a água esteja naquela quantidade. Só que o que acontece? Voltando aqui ao nosso desenho. O grau de organização dessas moléculas vai modificar o estado físico da água. E o grau de organização dessas moléculas é variável dependendo da temperatura que ela se encontra. Então, vamos lá. Quando todas as moléculas de H2O, que aqui elas estão sendo representadas por essas bolinhas, vamos ampliar aqui a imagem, ó. Ó, elas estão sendo representadas por essas bolinhas aqui, ó, estão juntas, agregadas, a gente vai entrar no estado que nós chamamos de estado sólido da água. Significa que a água está no estado sólido. Através do estado sólido, ela vai ter um formato específico. No caso, se você colocar água numa cumbuquinha de gelo quadrada e ela entrar no estado sólido, ela vai ter o formato quadrado, porque no estado sólido ela vai ter formato específico. Agora vamos supor, você tirou o gelo do congelador e colocou em cima da sua mesa. Como a temperatura de lá, em cima da sua mesa, do balcão, da pia da sua cozinha, é acima de 0 graus Celsius, inclusive aqui em Goiânia hoje, né, está fazendo muito calor, está bem acima de 0 graus Celsius, as moléculas começam a se separar. As moléculas começam a se separar. E quando elas começam a se separar, como está mostrando aqui na imagem aqui do líquido, ela sai do estado sólido e ela vai para o estado líquido. Agora, se você deixar por um tempão aquela água em cima da sua pia, a temperatura não vai chegar a 100 graus Celsius, só que ela vai mudar ao longo do tempo. Ela vai mudar e aquelas estruturas de moléculas vão ter uma dificuldade gigante de permanecer com uma organização. Então, elas vão ficar extremamente separadas. E quando elas ficam separadas, elas entram no estado que nós chamamos de estado gasoso da matéria. Beleza? Então, essa diferença da organização molecular é o que torna as três estruturas em mudança de estado físico. Por que a gente fala de estado, né? Existe essa palavrinha estado físico, porque é o estado, a organização das estruturas moleculares. Beleza? Então, a galera que está assistindo no YouTube, até a próxima semana.